que a PNL pode trazer? Novas habilidades de comunicação. Isso no mundo de hoje é fantástico. Hoje é comunicação. Principalmente agora, né? Nessa época de pandemia, nós estamos o tempo todo online, nos eletrônicos, não é? Não estamos presencialmente em lugar nenhum. Então, a comunicação nossa aumentou muito. Nós não temos muito como usar comunicações não verbais, né? Estando dessa forma, como nós estamos hoje, tá? Então, a comunicação verbal hoje, ela está realmente de uma forma muito presente na nossa vida, tá? Então, hoje em dia, né, tudo que a gente fizer nesse âmbito, né, que tem a ver com algo virtual, se nós não soubermos nos comunicar, nós podemos realmente ficar com defasagem em uma série de questões. Então, eu, como professora de crianças, eu tenho que me reinventar o tempo todo. Porque imagina, dar aula no MITES para crianças de 6º ano. Eu tenho que me reinventar. Eu tenho que criar outras formas, porque quando a gente está no presencial, a gente usa a linguagem corporal também. E outras formas de linguagem. E no MITES não dá. Então, a PNL, num caso desse, é fantástica. E todo mundo que trabalha, que tem reuniões, enfim, né? Não tem como dizer que a comunicação hoje não é algo importantíssimo. Novas formas de gestão do pensamento, do próprio pensamento, tá? Nosso pensamento, nós vamos administrar melhor. Nós vamos observar aquele pensamento que fica lá em looping o tempo todo, atormentando nossa mente, não deixando a gente dormir, causando outras questões que eu não vou nem entrar aqui nos detalhes, né? Mas causam outros tipos de situações os nossos pensamentos. Então, olha como a PNL pode nos ajudar. Melhores formas de comunicação que influenciam nos seus sentimentos e formas de pensar. Que tipo de comunicação? As comunicações com a gente mesmo. Como eu me comunico comigo mesmo? De que jeito eu faço isso? Como eu me trato? Por exemplo, é uma linguagem, é não verbal, né? Como eu me trato. Então, será que eu, hoje, esse eu é eu, cada um de vocês, e eu aqui, tá? Como eu me trato? Então, eu peço para que cada um de vocês faça essa pergunta para si mesmo. Como eu me trato? Eu, do jeito que eu me trato hoje, se eu fosse uma amiga ou um amigo, esse amigo estaria sendo bem tratado? Eu trataria como eu me trato um amigo ou uma amiga? Alguém quer falar? Se sim, todo mundo trata os amigos assim? Estou esperando, ou estou sozinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Priscila, acho Sim, estou ouvindo. que Ou eu pensei que Sim, tinha caído. Pensei que tinha caído, gente. Vocês ficaram mudos? eu, no meu caso, fiquei pensativa. Ah, Eu trato melhor meus amigos do que a mim mesma. pois é, eu né? também fiquei igual ela, pensando nas situações da vida, que às vezes a gente, né, deixa de fazer alguma coisa para a gente para fazer para o outro, deixa de alguma coisa para a Exato, gente para ajudar o outro. E aí exato. eu fui me perguntando, né, fazendo as perguntas. É isso aí. E isso, gente, é muito importante. Não adianta que ninguém vai sair daqui desse curso que nem é practitioner, tá? Não é practitioner assim, né? Entre aspas, porque na verdade vai ser practitioner todo o tempo, tá? É que eu não posso falar que é, né? Porque nós não estamos ali num grupo fazendo exercícios e práticas juntos, né? Mas, gente,
não tem como usar PNL sem praticar em si mesmo, em primeiro lugar, e depois nos outros, consequentemente. Não tem como, se você viver isso, essa verdade na sua vida, essa mudança de paradigma, se você viver isso, você não tem como não fazer isso com as outras pessoas. Isso vai ser algo que você não tem como fugir. É um caminho sem volta. Porque isso se torna tão real e faz tanto sentido, sabe? Que não tem como. A primeira pessoa que a gente precisa tratar bem é a gente. Então, olha, como nós nos comunicamos conosco mesmo? Que tipos de sentimentos? Como eu modifico a minha fisiologia com os meus pensamentos? Quando a gente fica se atacando, nós estamos se comunicando com a gente mesmo. E a gente está mudando a nossa fisiologia. E é lógico, né? As terapias holísticas, elas trazem o quê? Estava até estudando bastante sobre os florais, né? E o Edward Bach, que é um médico, um médico, ele largou a medicina, porque ele descobriu os florais e da forma como ele usou os florais e usou nas pessoas, ele viu como dava certo e que a doença era criada pelos sentimentos e pensamentos das próprias pessoas. Então, se a gente tiver uma gerência melhor, se a gente tiver uma gestão melhor dos nossos pensamentos, nós conseguimos melhorar o que a gente sente, a gente consegue se respeitar mais e, consequentemente, a gente consegue fazer tudo isso com o próximo, de verdade. Então, é algo ecológico, todos ficam bem. Esse negócio de eu passo por cima de mim pelo outro, a gente também precisa se perguntar, né? Se esse passar por cima de mim pelo outro, se isso realmente é caridade, é amor ao próximo. Precisa se perguntar. E isso é de foro íntimo de cada um. Mas muitas vezes não é, não. Muitas vezes tem outras coisas envolvidas, outras coisas por trás dessa atitude de passar por cima da gente, tá? E tudo isso só vai ser descoberto quando a gente começar a olhar para dentro e usar essas ferramentas para nos ajudar, tá? Não estou dizendo aqui que a programação neurolinguística é a única forma. Não. Porque muita gente faz o autoconhecimento. Eu mesma fiz até hoje, né? Até o momento que eu comecei a estudar, sem usar essas técnicas. Mas, no decorrer da minha vida e dessa tarefa árdua, né, do autoconhecimento, eu vim hoje a descobrir que eu usava muitas técnicas, e foi quando eu usei essas técnicas que eu nem sabia que eram da PNL, que eu melhorei. Então, olha, se a gente tem esse conhecimento, a gente pode ser mais feliz e sofrer menos tempo, né? Para que sofrer anos se em pouco tempo eu posso liquidar essa fatura? Não é verdade? E a gente não pode dizer que não dá certo se a gente não usar. Não é verdade? Continuando, o que a PNL pode trazer? O corpo e a mente fazem parte de um só sistema. Corpo e mente. Olha aqui, Edward Bach, dos Florais de Bach. Ele descobriu isso. Como você se comunica e como você estrutura seus pensamentos vai influenciar em como você se sente. Lembra o exemplo? A gente faz isso com a gente mesmo. A gente lembra de uma situação ruim que a gente vivenciou e a gente fica lá, voltando para aquilo e fica sentindo aquilo. O que a gente está fazendo? A gente está resolvendo? Não. Nós estamos influenciando os nossos pensamentos, ou nossos pensamentos, né?
ligados aos nossos sentimentos, e a gente vai lá. E aí a gente vive tudo aquilo de novo. É a mesma coisa do exemplo da 25 de março. Eu posso resolver, ir adiante, porque ficar visitando o passado não vai resolver. Eu posso escolher. Ou eu fico lá, né? Sofrendo. Ou eu vou para frente ou eu fico lá sofrendo. Aí, lógico, que com certeza alguém pode estar aí perguntando, mas e se é um trauma e eu preciso? Tá bom. E se é um trauma? E se aconteceu alguma coisa, aquilo me marcou muito? Tudo bem. Mas eu preciso ficar choramingando ou eu preciso usar alguma coisa de forma assertiva para resolver isso? Eu vou querer ficar naquilo ou eu vou querer ir para frente? Tá? Então, existem hoje muitas ferramentas que a gente pode usar para resolver esse passado que a gente ainda não conseguiu, né, engolir. Existem ferramentas, muitas, tá? E eu vou dizer que nós, até mesmo sozinhos, com conhecimento, a gente também consegue, olha, se dá muito bem, tá? Nós não somos dependentes de nada. Então, se eu tenho condições de fazer uma terapia, eu vou fazer uma terapia. Se eu não tenho condições de fazer uma terapia, eu vou deixar assim? Não vou fazer nada? Eu vou ficar choramingando? Não, eu vou encontrar formas. Eu tenho que encontrar formas. E não adianta dizer que não tem conhecimento. Não, não existe como eu vou encontrar. Vai à luta. É só entrar no Google. Se você não sabe começar, entra no Google. Entra no YouTube. Vê o que tem de PDF. Tem muita coisa, gente. Então, imagine se a gente tem o conhecimento. O que a gente não faz? Não é verdade? E como a gente pode vencer os obstáculos e ajudar pessoas a se libertarem? Porque ninguém tem que ser refém de ninguém nem de nada. Todo mundo tem que se libertar dessas coisas todas que essa sociedade impõe para a gente. Impõe um cabresto mesmo para a gente, e a gente vive com a ideia de que a gente precisa ficar com um cabresto o tempo todo. E qual é a forma da gente tirar o cabresto? Ter conhecimento e usar, tá? Essa é a proposta da PNL. Imaginar de forma positiva coloca o ser nesse estado mental. Não é verdade? Então, acontece uma desgraça na minha vida. Nossa, aquela desgraceira que... O que tem de positivo nisso? A gente consegue ver algo positivo na desgraceira. Experimentem. Aconteceu aquela coisa que você, ao primeiro momento, nossa, existem coisas, vão sobrar algumas que, puxa, isso não tem jeito mesmo, né? Tem, tá? Mas a gente vai falar que não tem, né? Eu digo assim, eu tenho filhos e eu digo para mim mesma, se acontecer uma desgraça com um filho meu, eu acho que vai acabar o mundo para mim e eu vou perder o meu chão. Então, isso eu estou trabalhando ainda. Mas até isso tem alguma coisa lá que eu posso ver de positivo, gente. Nem vou discutir isso. Posso causar uma polêmica aqui, então nem vou discutir isso. Mas eu tô falando como mãe e como uma pessoa que assumidamente não sei como lidar com isso, tá? Mas eu digo que tudo é passível da gente ver de forma positiva. Tudo. E isso vai agregar muito na nossa vida, tá? Mais uma vez, essa ferramenta aqui, ela pode nos ajudar e muito. Não existem sentimentos negativos ou positivos, tá? Por quê? Existem sentimentos e como eles são utilizados. O que é negativo para mim pode ser positivo para o outro. Não é verdade?
Tem culturas aí, em outros países, principalmente essas culturas do Alasca, essas culturas mais distantes, né? Eles têm algumas práticas que a gente não acharia legal, não é verdade? Existem aí algumas culturas, né? Que trazem práticas que para a gente não, mas para eles sim. Então, como eu posso julgar o próximo baseado na minha vida, na minha história de vida, baseada aqui na minha mente? Eu não posso. Eu não posso dizer, olha, você está errado. Não. Sentimentos são sentimentos. Vamos pensar que uma pessoa, tá, morreu, alguém da família, desencarnou, e ela fica lá tranquila, quietinha, ela nem chorou. Aí vem lá aqueles entendidos, né, as pessoas que entendem de tudo, que sempre tem isso, né, aquelas que sabem muito bem das coisas, e julga, olha, nem chorou, hein? Nem chorou, nossa. Se fosse meu pai, se fosse minha mãe, nossa, nem sei o que seria de mim. Não tem isso? Dando um exemplo. Aí, no mesmo lugar lá, tem outra pessoa que está se esgoelando. Vai lá, bate lá no caixão e faz aquela cena toda. Nossa, essa pessoa sente tudo. Olha, ela sente mesmo, hein? Tá? Nossa, ela gostava muito. São os parâmetros de quem? Do observador. Então, isso é muito importante também, a PNL ensina isso, tá? É muito importante que a gente veja quais são os nossos parâmetros. E quais são os parâmetros das pessoas. Porque, às vezes, aquela pessoa que ficou quietinha ali é a que mais está sofrendo. E nós não temos como julgar. Então, uma das coisas que eu acho uma riqueza muito grande nessa técnica, nesse estudo, é justamente isso, é o respeito ao outro, partindo do que a gente é, sabendo que nós também temos as nossas formas de ver o mundo. E as nossas formas de ver o mundo não são iguais às formas de ver o mundo de cada uma das pessoas. Não são iguais. Aí, quando você começa a descobrir isso, você já não fica tão magoado com as coisas. Você já não fica tão melindrado, né? Porque melindre também é aquela coisa complicada. Lidar com o melindroso, tudo é um problema, tudo tá magoado, magoada, né? É complicado. Quando a gente começa a observar que existem mapas de mundo, modos de ver a vida, e que cada pessoa tem o seu, a gente começa a analisar melhor as coisas e entender que a outra pessoa está vendo segundo o mapa de mundo dela, a forma como ela enxerga a vida. Como eu vou ficar brava com essa pessoa? Ela não enxerga como eu. Então, um dos ensinamentos muito importantes é que a gente tem que entender que cada um tem uma forma de ver o mundo. E que tem aqueles que vê como eu e aqueles que não vê como eu. E quando eu encontro alguém que não vê como eu respeito e eu não julgo. Acaba o julgamento. Porque o conhecimento te trouxe à luz. Como é que você vai julgar o outro? Não tem como, né? Quando você começa. Então, olha, a raiva pode ser usada para matar ou para ser um estímulo para o crescimento. Então, olha como a raiva é só um sentimento. O que importa é o quê? Como ela é usada. Eu uso a raiva para me estimular a ir para frente. Ah, é? Tô com raiva, deixa eu ir lá fazer tal coisa, agora eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. A raiva foi até produtiva. Nossa, estou com falta de dinheiro, a pandemia trouxe
o desemprego, o que eu vou fazer? Nossa, eu me reinvento, eu crio um monte de alternativas, começo a ficar muito criativo. Vou fazer curso gratuito, vou fazer curso online gratuito, faço isso, faço aquilo. Antes tinha tudo isso? Não. Hoje tem. Então, a tristeza de ter perdido o emprego, muitas vezes, trouxe a prosperidade. E lá na frente, você já nem quer mais aquele outro emprego que você perdeu. Você nem quer mais, porque agora você já se reinventou, já criou. Hoje você já, de repente, já está até fazendo aquilo que você ama, que é outra história muito importante, né? Fazer o que se ama. Então, eu acredito que seja libertador, tá? A verdade é essa, né? Libertador. Na PNL, temos estratégias mentais de forma que conseguimos entender qual é o nosso processo mental. Então, a gente passa a entender o que está acontecendo na nossa mente com esse conhecimento. Antes, a gente fazia coisas, não entendia nada, ia fazendo, ia fazendo. É como se a gente fosse um barco no meio do rio, ao sabor da correnteza. Agora não, agora a gente já tem, né, o remo. E a gente já sabe o que fazer. Perceber onde existe um processo que não favorece e mudar as estratégias para um melhor resultado. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? Mudar as estratégias. Olha, tá todo mundo contra mim, tá? Mas será que não sou eu que estou fazendo algo? E você começa a mudar suas estratégias. E aí, daqui a pouco você começa a ver pessoas se aproximando de você. É o contrário. Essa outra estratégia deu certo, porque você criou outras formas, você foi flexível. Então, PNL é igual a flexibilidade. Pode-se também verificar onde estamos fazendo bem e duplicar isso, aplicando as estratégias em outras áreas da nossa vida. Então, poxa, eu dou aulas, né? Eu me dou tão bem ali, tudo que eu faço sempre dá certo, tem a aprovação das pessoas, elas gostam, elas aprendem, enfim. Opa, o que eu faço aqui? Deixa eu observar. Como que eu ajo aqui que dá tudo tão certo? Agora eu vou duplicar esse comportamento. Vou agir assim aqui também. Vou agir assim lá no mercado. Vou agir assim em todas as áreas da minha vida que envolvam relacionamento com pessoas. Vou melhorar em todas as áreas da minha vida, porque eu usei um comportamento que deu certo, modelei ele e dupliquei ele. Então, isso é PNL, tá? Então, olha, usamos a disciplina em uma área com sucesso, aplicamos essa estratégia em outra área da nossa vida. Exemplificando. Podemos também entender como outra pessoa faz algo com excelência e duplicar, que é o exemplo que eu dei lá da escola, e pode ser de uma outra pessoa também, tá? Pessoas que dão certo, né? Que têm sucesso. Então, nós ganharemos muito tempo com isso, como o exemplo que eu já dei, tá? Eu não preciso ficar lá eternamente, lá demorando, errando, se eu posso já economizar esse caminho, encurtar esse caminho, e já ir logo para fazer a coisa certa, ou quase certa, né?